Pai do Senhor, boa noite a todos. Quero mandar mais uma vez um abraço aí para nossa congregação Canaã, área 93 em Adã. Um abraço aí para todos os nossos irmãos da área. E nós vamos aqui com uma outra lição do nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica. A gente está tentando aqui atualizar as lições, né? Porque não estamos tendo a Escola Bíblica, né? Na congregação, mas a gente não quer deixar aqui de trazer esses estudos e nossa intenção é atingir aqui, alcançar os irmãos da nossa congregação e também aonde esse estudo chegar, amém? A terceira lição agora, né, ela é o assunto da lição, eleição e predestinação, então é uma lição muito maravilhosa também, e vamos ler aqui o texto áureo, que está em Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 5, versículo 4 e 5. A verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, nós vamos aqui, essa lição é uma lição assim maravilhosa, queridos. Então, Deus já falou comigo, Deus está falando comigo através dessas lições da Escola Bíblica Dominical. E a leitura bíblica em classe está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 a 12. E o objetivo geral é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas as creriam e que em Cristo seriam predestinados a receber bênçãos espirituais. 3 objetivos específicos: esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Amém? Então, deixa eu ajeitar aqui para a gente continuar. Então, vamos lá. A introdução vamos começar aqui. A lição, ela traz uma diferença bem clara entre eleição e predestinação. Sabemos que esse assunto é um assunto muito discutido, né? No meio religioso, vários pensadores, várias opiniões, né? Esse olhar, esse estudo, ele vai ser voltado de acordo com o que nós, Assembleia de Deus, cremos, né? Na doutrina que nós cremos, não que nós sejamos abertos às outras discussões. Então, eleição e predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina de salvação. Então, são dois vocábulos totalmente ligados entre si, e esses dois vocábulos juntos, eles vão esclarecer o plano divino de salvar os pecadores. Então, nessa lição, como nós já falamos, vai ser abordado os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Amém? Então, vamos lá para o primeiro tópico. O primeiro tópico, ele diz o seguinte: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então, já começamos a falar que a eleição, ela é uma dádiva, né? Então, ela precede a nossa existência. Isso quer dizer o quê? Que Deus planejou isso muito antes de nós existirmos. Então, nós fazemos parte desse plano, porque o plano do Senhor, ele precede, antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus, ele planejou salvar e capacitar, né, as pessoas para uma vida de santidade e aqueles que ele elegeu de antemão. Então, nós já sabemos que é um plano de amor, né? E o primeiro subtópico, ele vai falar da eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha, né? O significado da palavra eleição, ela traz a ideia de escolha. Então,
Aos Efésios, no versículo 1, né, continuamos aqui com o livro de Efésios aberto, no capítulo 1, versículo 4, o Paulo ele diz o seguinte: porquanto Deus nos escolheu nele, né, antes da criação do mundo, né, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Em quem fomos escolhidos? Primeiro questionamento aqui da lição, que eu achei isso muito instigante para nós, né? O primeiro questionamento, Paulo trazendo esses três aspectos e faz isso, subentende esses três questionamentos. Em quem fomos escolhidos? Né? Segundo questionamento, em que tempo se deu essa escolha? O terceiro, qual a finalidade dessa escolha? Então, nós já vimos aí, no versículo, só aqui no capítulo 1, nós já temos essas três respostas para esses três questionamentos. Em quem fomos escolhidos? Em Cristo Jesus, né? Então, a eleição, ela é cristocêntrica. Nós já falamos isso na última lição. A eleição é cristocêntrica, isto é, Cristo é o centro. O segundo questionamento, em que tempo se deu essa escolha? Então, como nós já vimos aqui, antes da fundação do mundo. Então, se nós formos a olhar, analisar, né? Em vários outros versículos também é falado, é citado, nós podemos, nós vamos inclusive no decorrer da lição citar outros versículos, mas aqui Paulo, ele é bem claro, Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo, para sermos santos. E o terceiro questionamento, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, todas as perguntas, elas estão aí no versículo, a resposta para essas perguntas estão aí no versículo 4 do capítulo 1 de Efésios. Então, um estudioso chamado Donald Stamps, né, conforme citado aqui pelo nosso comentarista, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo. Ele enfatizando aqui, ressaltando aqui que a eleição ela é cristocêntrica, né? Então, com Jesus Cristo, que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então, a nossa declaração de fé, ela assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Nós cremos dessa forma, né? E temos aqui base para acreditar dessa forma, né? Não está sendo uma palavra no vento, né? Então, cremos que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então, o que é isso? Segundo a sua presciência. Quando nós falamos assim, nós estamos falando o quê? Nós estamos dizendo que Deus, ele é o que conhece o que vai acontecer. Presciência é o conhecimento das coisas futuras. Então, quem é que tem esse conhecimento? É o nosso Deus. Então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz que nós fomos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo. Então, está muito bem claro, eu acredito que a gente não tem nenhuma dúvida em respeito disso. E o segundo subtópico, ele vem falar sobre as condições da eleição, como é que é feito, qual é esse processo, né? Qual é essa condição da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal, citada aqui na nossa lição, ela ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então, já nós temos aí uma premissa em João capítulo 3, versículo 16, que diz muito claro, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que ofertou o seu Filho em sacrifício para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não era a intenção de Deus que as pessoas fossem condenadas, né?
Então, continuando aqui. Um versículo muito lindo, conhecido por todos, João 3,16. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 a 6, também vem falar sobre isso, né? O qual desejo sentimental, origem grega. Nessa palavra é uma palavra de origem grega, o significado é desejo sentimental, querer algo, né? Não de uma forma como um pai para um filho, né? Querer que o filho se dê bem de qualquer forma, querer que a humanidade se dê bem, né? Que todas as pessoas sejam salvas, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador. Ele fala, né? Só por um mediador, Jesus Cristo. Ele se entregou em resgate por todos, né? E um significado original dessa palavra resgate por todos, dessa expressão, preço pago para libertar, né? A origem grega. Então vamos dar continuidade aqui. Então, essa salvação em Cristo ela é ofertada a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Então, há uma condição aí que ela é essencial. O reconhecimento, crer e se arrepender. Crer que Jesus, a entrega a Jesus, a escolha por Jesus, né? Vamos dizer assim, Jesus ele nos recebe mediante o reconhecimento do sacrifício salvífico na cruz do Calvário e pelo arrependimento, reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecimento de que somos pecadores. Entretanto, esse meio não é mérito. Eu quero falar sobre isso aqui, porque a palavra ela é bem clara, que não é por meio de obras humanas, mas por meio da obra graciosa, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Então, se nós formos olhar aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 9, diz: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, isso não vem da Francinelli, isso não vem do ser humano. Nós podemos ser conhecedores, buscar, que nós estamos ainda em fase de aprendizado. Enquanto estivermos aqui, estamos em fase de aprendizado, estamos aprendendo todos os dias, nós aprendemos alguma coisa, mas não é por intermédio de nós. Isso é dom de Deus. A palavra do Senhor diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então, o 10 não está aqui citado, mas eu quero ler. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Olha só, porque nós recebemos, porque nós reconhecemos, nós temos o dever, enquanto cristãos, de realizar boas obras. Mas não é por meio das boas obras que nós alcançamos a salvação. Então está muito claro, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Olha só. Então Deus trazendo para nós aqui um entendimento, uma lembrança, na verdade. Porque eu acredito que todo cristão ele já deva ter essa premissa na sua vida, queridos. E continuando aqui. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Só repetindo aqui. O terceiro subtópico, ele vai falar sobre a vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem por finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Voltamos lá para o capítulo 1, versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, quando nós vamos para o significado grego de ágios, que significa santo, esse entendimento desse vocábulo é separado do pecado.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele vem enfatizar, vem enfatizar, santo como aquele que vos convocou, né, em todas as vossas atitudes. Ele falando ao nosso coração, Deus falando ao nosso coração, sejam santos, como aquele que vos convocou, santos como eu sou santo, em todas as vossas atitudes. Sede santos porque eu sou santo. Aí nós pensamos como ser santo, como o nosso Deus é santo. Então ele está requerendo um comportamento e um padrão de comportamento. Mas eu acho interessante colocar aqui que não é um padrão de comportamento imposto como algo de estar ali, obrigado. Não, você precisa fazer, você tem que ser dessa forma, né? Não uma coisa que nós venhamos fazer como castigo, mas algo que nós venhamos entender como prazeroso. Nós entendemos, compreendemos o propósito de Deus para a nossa vida e temos prazer em ser da forma que Ele diz que nós somos. Se não for dessa forma, ficaremos pelo meio do caminho. Quantas pessoas que deixaram e inclusive dão testemunhos hoje e falam que deixaram de viver a vida cristã porque se sentiram ali como obrigados, né? Como deixaram de viver suas vidas para viver de uma forma fechada, de uma forma... Esquecem que a palavra do Senhor diz que é pela liberdade, é pela palavra que nós somos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, pelo conhecimento da verdade, que o Senhor, nós somos livres, nós somos libertos, né? Desse modo, vamos lá na frente, nesse aspecto, separado do pecado. Esse adjetivo, um outro adjetivo grego, que também é amomos, que tem no seu significado original irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. É o que diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Puros, irrepreensíveis, inculpados, mesmo vivendo em um mundo pecaminoso, mesmo vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandecei como grandes astros do universo. Aí Paulo faz uma comparação bem ampla, né, de uma grandeza, né, como astro no universo. Significa o quê? Porque uma estrela, mesmo no meio de uma noite escura, ela é vista no seu brilho, né? Então Paulo nos compara dessa forma, né, para ver como um cristão que faz, que dá testemunho de quem ele é em Cristo Jesus, ele vai iluminar aonde ele estiver, queridos. Então vamos mais na frente. Esses termos, eles apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 1 a 3. Eu quero ler porque eu acho forte para nós aqui. Capítulo 5, versículo 1 a 3. Olha só o que diz aqui. Portanto, sedes imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Olha só. E o 3 ele diz o seguinte: entre vós não deve haver nem sequer imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Então ele está colocando aqui um padrão de vida, um padrão de comportamento para aqueles que o recebem, né, como seu Salvador. É difícil, né? Nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito. Se nós permitirmos que o Espírito nos domine, tudo ficará muito mais fácil, tudo ficará muito mais leve, né?
E vamos continuar aqui com a nova vida dos eleitos, quarto subtópico do primeiro tópico já. Finalizando o primeiro tópico. O tema é apresentado como exortação contra a velha conduta, olha só, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Então, esses sentimentos, essas atitudes, elas não podem existir no cristão. Elas podem até existir, mas podem ser controladas por intermédio do Espírito Santo. Né? O 4, capítulo 22, ele diz o seguinte, olha só. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos, a vós despistes do velho homem que corrompe desejos enganosos. A partir do momento do novo nascimento, a palavra de Deus diz que tudo se faz novo. E nós precisamos ser essa nova criatura diante de Deus, de uma forma sincera, lógico, né? Obviamente. O 25 diz o seguinte, ó. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E o 20, ainda aqui no capítulo 4, 28, aquele que roubava, ele vai dizendo, não roube mais, aquele que, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, que tenha que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Então, se preocupar uns com os outros, nos preocupar uns com os outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que cause destruição, uma palavra que cause desgraça, mas somente que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que o ouvem. No 31 ele fala, toda amargura, toda cólera, toda ira, gritaria, blasfema sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Aí ele vai dizer, pelo contrário, ao contrário disso, sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Né? E nós, enquanto igreja, estamos exercitando, estamos fazendo dessa forma. Meu desejo, o desejo da pastora França, é falar como Paulo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas eu sei que ainda estou em processo. Todos nós estamos em processo. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. Lá no capítulo 5 nós vamos ver também a Paulo ele falando que entre vós não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual. E ele fala, nem cobiça, porque essas atitudes não são adequadas aos santos. E o 15 ele fala, portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, e não vos embriaguei com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, mas deixai-vos embriagar pelo Espírito. Continuando aqui, a finalidade é expressar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Então, continuando aqui, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Não podemos esquecer. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25. Então, não podemos de forma nenhuma, esquecer dos frutos do Espírito. Continuando, vamos para o segundo tópico e vem falar sobre predestinado para filhos de adoção. A palavra predestinar essa palavra ela vem mostrar que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Foi feito para além deste tempo, para além deste plano. E é algo extraordinário de se conceber, queridos. Então, a predestinação, ela é um termo, o termo grego prorizou, traduzido como predestinar. Nós vemos aqui no capítulo 1, no versículo 5, na parte A, é formado pelo vocábulo orizou, que significa determinar, e pela preposição, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Eu queria ler para chegar nesse ponto aqui.
Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo. Então, se nós formos voltar lá no versículo 4 do capítulo 1, nós vamos ver que está bem enfático, né? Olha só o que diz. Nos escolheu para sermos santos em sua presença. E continuando aqui. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então, nós temos duas palavras aqui, eleição e predestinação. Então, vamos lá. Eleição é Deus escolhendo um povo para si mesmo. E predestinação é determinar que este povo, né, o que vai acontecer com este povo na eternidade, né? Eu acredito que ficou claro esses dois pontos, né? Então, consecutivamente, a nossa declaração de fé, ela ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Está lá em Romanos capítulo 8, 29, 30. Aqueles que conheceu antes, os predestinou para serem semelhantes à imagem do Filho. Então, que nós possamos viver esse Evangelho, que nós possamos conceber em nosso coração este projeto magnífico do Senhor, que nos alcançou. Nós fomos alcançados por esse amor. E eu dou graças a Deus, glorifico meu Senhor por isso, que Ele me alcançou, Ele alcançou a minha casa, nos alcançou. Então, nós somos filhos por adoção, né? Deus, Ele nos elegeu, Ele elegeu um povo para si e predestinou algo precioso para este povo. Amém? Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Romanos capítulo 8, versículo 15, 23, ele fala assim de uma forma muito graciosa, de uma forma também ele é muito enfático, ele nos chama a atenção. Não recebeste um espírito de temor, mas o espírito que o adota como filhos. Então essa palavra ela vem aqui nos fortalecer. Eu quero abrir aqui em Romanos e falar um pouquinho aqui sobre esse versículo que diz, Romanos capítulo 8, vamos lá, versículo 15, e diz assim, pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andares uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar Abba Pai. Então, o que Paulo está falando aqui para nós? Ele está dizendo, vocês têm intimidade para falar. Vocês podem falar com intimidade. Quem é que chama Abba Pai, Paizinho? Ele está nos chamando a um relacionamento. E isso é muito claro nesta palavra. Gálatas 4, o versículo 5 também, ele vem enfatizar o que Paulo está falando em Romanos. E o Efésios capítulo 1 também, versículo 5, ele nos chama mais uma vez a essa mesma ideia. Então, essa prática, ela já voltando um pouquinho ali ao contexto daquela época, ela não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos, a prática da adoção, e era muito conhecida entre os gregos. Assim, Paulo ele vem enfatizar que foi agradável a Deus nos inserir no plano de salvação,
usando esse termo, adoção dos eleitos como filhos, como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o coração do Pai, que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Está em Efésios, voltando lá para o nosso estudo, no livro de Efésios, eu quero ler esse versículo. Eu acredito que eu já até citei, mas a gente volta aqui. No capítulo 2, versículo 4 e 5. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, se noutro tempo, Colossenses capítulo 1, versículo 21, se noutro tempo nós éramos estranhos e inimigos de Deus, agora somos reconciliados. Então, reconciliados em Deus, com Deus em Cristo, agora passamos a ser seus filhos. Então, glorifico o nome do Senhor por essa dádiva, por esse presente. Então, essa posição nos é imerecida, já falamos várias vezes aqui. Então, é uma graça, é a graça do Senhor sobre nós, que tem um significado bem claro e bem conhecido como favor imerecido. Contudo, aprove ao Pai fazê-la assim, fazer dessa forma. Amém, queridos? Então, vamos continuando aqui nosso estudo. Eu coloquei aqui para a gente ler Romanos capítulo 8, versículo 17. Eu vou voltar então aqui para a gente voltar a ler, na verdade. Se somos filhos, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Amém? Então essa posição nos é imerecida. Louve a Deus, porque Deus, você não precisou pagar nenhum preço. O preço já foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos reconhecer que foi um alto preço. Amém? O versículo ponto 3, ele vem falar o seguinte: o privilégio da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Está em Gênesis capítulo 1, só um instantinho, vou fechar essa porta aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Sabemos que o pecado, ele separou o homem de Deus. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Voltando lá para Efésios capítulo 5. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Então, igualmente como filhos de Deus, igualmente fazendo essa analogia como filhos de Deus, também recebemos, como filhos adotados, o direito ao nome e aos bens de quem nos adotou, que foi o próprio Deus. Igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então lá em Romanos capítulo 8, versículo 29. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, também fala sobre isso. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados lá em Efésios capítulo 1, versículo 7 e 8. Voltando lá para nossa carta aos Efésios. Capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Diz o seguinte: nele temos a redenção ou perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele faz derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Amém? E aí, ele vem restabelecer a comunhão com o pecador através de Cristo Jesus.
dando-lhe o direito de chamar Abba, Pai. Então, fiz uma anotação aqui, acredito, Gálatas capítulo 4, versículo 6, né, que ele cita aqui também, que isto é, direito de ter intimidade com o Pai. O que significa isso, né? Que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, lá em Romanos capítulo 17, está bem claro, né? E herdeiros das promessas que foi feita a Abraão. E também herdeiros da vida eterna, que está lá em Efésios 3, capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: o significado que por intermédio do Evangelho os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Amém? Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Versículo 6 também é citado, e tem aqui também, continuando aqui, queridos, vamos mais lá para frente. Amém? Eu vou ler aqui em Efésios capítulo 3, 6. E o 5, porque eu acho importante para a gente entender o contexto. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Amém? Que já lemos, já tínhamos lido, né? Então vamos lá. Terceiro tópico, ele fala da sublimidade do propósito divino na apresentação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais, como nós já vimos na lição anterior, aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Então nós não podemos medir o amor de Deus, certo, queridos? Não podemos medir o amor de Deus. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma. Eu acho importante o pensamento aqui do nosso comentarista, né? Segundo a palavra, ele não predestinou ninguém para a condenação. A predestinação que está sendo falada aqui é para a salvação. E nenhuma parte, todas as partes, em todos os versículos, todos os registros bíblicos que foi falado sobre predestinação, em nenhum deles foi citado que pessoas foram predestinadas, que Deus predestinou pessoas para a perdição. A predestinação citada bíblica é para salvação de vidas, salvação de pessoas. O autor ele fala aqui: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 30. Né? Então, a palavra, o Espírito conclama ao arrependimento. Né? E é importante colocar aqui que o Senhor, nosso Deus, ele não leva em conta, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, ele não leva em conta a falta de sabedoria do passado. Mas na frente, então, em todas, como eu já falei, em todas as referências, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação. Importante isso. Não há dupla predestinação. Há uma predestinação. Um tipo de predestinação, que é a predestinação para a salvação. Né? Em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Deus não fez isso. Né? Nossa declaração de fé, ela assegura que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionado ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a sua presciência divina, segundo o seu conhecimento das coisas que estão por vir.
Amém? Então, vamos só colocar aqui 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que enfatizando, embasando, que a escolha, ela foi pela sua presciência, que é o conhecimento das coisas futuras. Predestinação e amor é o último tópico aqui da nossa lição. Antes de Deus criar qualquer coisa, seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estava estabelecido, como nós já vimos lá nos versículos 4 e 5 de Efésios. Então, por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, não foi um plano emergencial, né? Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, que fala que essa escolha ela foi desde o princípio. E 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, também, que esta escolha, nós fomos escolhidos de tal forma que essa escolha nos foi essa condição, né, de eleitos, ela nos foi otorgada em Cristo Jesus desde a eternidade. Então, isso não podemos ter dúvida nenhuma. Consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus, que é a nossa premissa de fé, lá no conhecimento do amor de Deus, lá em João capítulo 3, versículo 16, que nós conhecemos, nós já citamos aqui também, em 1 João capítulo 4, versículo 10 e o 19, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então foi por amor que Deus se entregou, nos elegeu e nos predestinou em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29, também conhecido de nós, da igreja, né? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, que é a graça, provém do amor de Deus. Então, lá no capítulo 2, versículo 4 e 8, nós vimos isso aqui, né? Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Amém? Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, importante colocar isso aqui, mas atraídos a Ele. João 12, 32, ele vem falar sobre isso. Ele fala que Jesus falando, quando eu for levantado à terra, atrairei todas as pessoas para mim. Então, é uma escolha de amor, não somos coagidos a estar próximos de Deus. Não somos coagidos a dobrar o nosso joelho diante do nosso Senhor, mas somos atraídos para Ele, assim como Ele diz em João capítulo 12, um versículo muito lindo, né? Somos atrairei todas as pessoas para mim. Então, concluindo, me perdoe aí as falhas, né? Mas isso aqui é algo que está no nosso coração, está no coração da igreja. É preciso que nós venhamos ser lembrados da eleição, da predestinação, que o Senhor, pelo seu imenso amor, Ele preparou um plano, como nós já falamos na lição passada, um plano magnífico para a humanidade. E o que, pelo seu grande amor, Jesus quer que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que alcancem, que cheguem, compreendam, que cheguem em todos essa compreensão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde sempre, desde a eternidade, segundo o seu pleno conhecimento de todas as coisas que estão por vir em Cristo Jesus. Então, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente já estipuladas por Deus, né? Divinamente estipuladas.
Amém? Então eu quero fazer uma oração nesse momento. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui, né? E que Deus possa nos dar direção, que Deus possa nos dar entendimento a todos nós, a mim que estou aqui, a quem está ouvindo, a todos que estão ouvindo. Amém, queridos? Então quero fazer uma oração por você, pela sua vida. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor Jesus, te bendizemos, Deus querido, e é linda a tua palavra, Senhor Jesus. Deus, pela tua declaração de amor pela tua igreja, Senhor, que está lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, que nós amamos porque entendemos que tu, Senhor, nos amaste primeiro, Senhor. Senhor, e nós queremos sim ser atraídos para ti, Senhor. Senhor, que essa verdade, que o pleno conhecimento da verdade, que nós possamos alcançar o pleno conhecimento da verdade, que não venhamos ser enganados, que não venhamos ser, Senhor Jesus, levado por qualquer vento de doutrina, mas que venhamos, Senhor Jesus, ser fortalecidos cada vez mais. Que venhamos, Senhor, sim, brilhar, Senhor Jesus, como astros no céu. Senhor Jesus Cristo, por conta da nossa atitude, Senhor. Não que entre em nosso coração, que não haja um entendimento diferente, mas que em humildade, Senhor, venhamos brilhar, Senhor, nesse mundo corrompido, Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua igreja, Deus abençoe todos aqueles que estão ouvindo, que desejam, Senhor, ter algo mais contigo, ter algo especial contigo, Senhor, uma relação especial. De chamar, Pai querido, de chamar de Abba, Pai, Paizinho, Senhor, de uma relação de intimidade contigo, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.